Eu estava orando por essa palavra de hoje I was praying for this word of today, e, como sempre, and like always, Deus me deu a palavra. God gave me the word. Eu estava já no fim de semana It was on the weekend. pensando, será que eu vou ter que chamar alguém para pregar? Am I going to have to call somebody to preach? Porque eu posso pegar qualquer texto na Bíblia, Because I can have any text in the preparar e Bible, pregar. prepare and E é a preach. palavra de And Deus. it's the word of God. Mas eu tenho um compromisso com Deus, But I have a compromise with God de pregar aquilo que Ele fala para mim to pregar. preach what He tells me to E preach. se algum dia Ele não falar, And if one day He doesn't say it, eu convido alguém para pregar. I'm going to call somebody else to preach. Eu já estava pensando, será que eu vou ter que chamar alguém? I thought I was going to have to call somebody. E aí eu estava adorando And I was worshiping, e explodiu da minha mente and from my mind it uma exploded palavra. a word. E a palavra dizia assim, eu é que sei And He says, I am the one who knows os pensamentos que tenho para vós. the thoughts that I have for you. E aí eu disse, And aleluia. I said, hallelujah. E eu sabia que isso era um texto na Bíblia. And I knew that it was a Então eu text fui in the procurar Bible. esse texto. I went to look for this E text, na medida que eu olhava nesse texto, and I was looking for the Deus text. começou a falar comigo. God started to speak to E me. eu quero compartilhar com vocês o que Deus pregou para mim. I want to share with you what God shared with Então me. coloca a sua mão na tua Put cabeça your assim, hand upon your head. e diga, Senhor Jesus, Lord Jesus, o que vem agora é muito it's importante. very important what's about É to do come. céu para mim. It's from heaven to me. Por isso, Senhor, That's why, eu oro Jesus, pela minha mente, I pray for my para mind. que eu receba na mente I receive in e a my mind, palavra desça and the word no come meu down coração, in my heart que é onde eu creio. is where I believe. Senhor, eu quero entender com a mente I want to understand e eu with quero my crer mind. com o meu I want coração, to believe with my heart. para que a palavra produza The fruto. word produce fruit Em nome de in Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Aleluia. Hallelujah. Então, enquanto eu orava, o Senhor começou a falar comigo. While I was praying, God was speaking to me. E aí me veio um versículo And He gave me a que a minha verse irmã, a pastora Rosângela, costuma dizer that sempre. my sister always tells me. Salmo 89:14, Psalm 89:14, que diz assim: that says, justiça e o direito justice and righteousness é o fundamento do trono de Deus. is the foundation of the throne of God. Graça e verdade Grace and truth o precedem. precedes it. Justiça e direito é o fundamento do seu trono. Justice and righteousness is the foundation of His throne. Então hoje eu quero falar sobre esse Deus, Today I want to talk about this God, que justiça e direito é o fundamento do trono dele. that justice and righteousness is His foundation. Fundamento quer dizer a base, Foundation means aonde the o trono está base construído. where the throne is built at. E diz que verdade e graça It is that truth and o grace precedem. precedes it. Então, o Salmo nos disse isso. Agora veja Jeremias 26:5. Now look at Jeremiah Diz assim: 26:5. eu fiz a terra, I made the earth, o homem e os animais the man and the que animals estão sobre a face da terra, that are upon the earth, com o meu grande poder, with my great com o power, meu braço estendido, with my arms extended, e dou àqueles and I give it to them quem é justo. who is righteousness. Uau! Justiça é o fundamento do trono dele. Justice is the foundation of His throne. Ele criou tudo com justiça. He created everything with justice. E agora ele quer dar as coisas que ele criou And now He wants to give the things that He created para aqueles que são to justos. the ones who are worthy. Entendeu isso? Do you understand? Deus é justo. God is O righteous. trono dele, And His throne, o governo dele, the government of His throne, está baseado em it's justiça e based verdade. in righteousness and truth. É o que Deus é. It's what God É o is. caráter It's dele. His character. Agora ele diz: He said, eu criei tudo I created all e eu things. quero dar para aqueles. And I want to give it que to são those justos. who are E aí righteous. nós temos um problema, Now we have a problem. um grande A problema. great problem. Porque em Romanos capítulo 3, Because in Romans a chapter Bíblia 3, diz: não há um justo, the Bible says there's not não one há um worthy, sequer, not não há one, quem busque a Deus, not who seeks não há God, quem entenda, not who todos se understands. desviaram. All went away. Então como é que nós vamos receber alguma coisa How se are we Deus going to vai dar receive para os anything justos? if God is only going to give it to the righteousness? E nós não somos justos. And we're not worthy of anything. Mas Romanos 3:24 diz Romans assim. 3:24 says, Eu quero até ler esse versículo para vocês. Romans É 3:24. muito importante. Por favor, coloca na tela, se vocês puderem achar aí para mim. Romanos 3:24 Romans 3:24 diz assim: says, sendo justificados being justified gratuitamente. freely, Veja, justificação a gratuitamente. free justification
E daí diz, por sua graça. By His grace. Então está dizendo duas vezes a mesma coisa. It says twice the same thing. Gratuito Freely quer dizer de graça. means E daí free. diz by pela graça. Freely by His grace. Por meio da redenção Through the redemption que há em Cristo that is in Jesus. Christ Jesus. Assim eu e você, That's how you que and I, não somos justos, we're not worthy. podemos nos tornar justos. We can become E righteous. quando a gente nos torna justos, And when we became quando nós righteous, recebemos a Jesus when we receive Jesus como nosso justificador, as our justifier, nós que não somos justos, we are not just, que nos desviamos, and we go away from the que path. somos maus, We are evil. recebemos a Jesus. We receive Jesus. Ele nos justifica. He justifies us. Ele faz duas coisas. He does two things. Ele nos declara perante Deus justos. He declares us before God righteous. Justificação é uma palavra da lei, legal. Righteousness is a law. Significa declarar justo Means declaring righteous aquele que não é justo. the one who is not righteous. Agora, então como é que fica esse negócio? How Me do we- declara eu justo quando eu não sou justo. How do I declare that I'm righteous when I'm not Ah. righteous? Porque a justiça tem a ver com a verdade. Aqui Because diz, justice has to do with seu truth. trono é fundamentado na justiça e no direito. And if the throne is founded in the truth and justice, E o direito é esse. and this is the É que right, tudo que eu tinha que era contra mim, everything that I had that was against Jesus me, levou sobre a cruz Jesus took upon the cross. e pagou o And preço. He paid the price. E pagou total. He paid it total. Não ficou nada para There's trás. nothing held E back. agora o que ele faz? What does He do now? Ele me declara justo He declares me quando eu recebo a Ele como meu Senhor righteous when I receive Him as my e como Lord meu Salvador. and as my Savior. Sabe um dos nomes de Jesus? One of the Jesus Está lá no name Velho Testamento. is in the É Old Testament, Senhor, is Lord. justiça nossa. our justice. Ele é o justificador. He's the Ele nos justifier. redime, He redeems us. que quer dizer nos compra. That means He buys us. Eu e você e toda a humanidade All of the humanity. estávamos perdidos. We were lost. Aí Jesus vem e paga o preço. Jesus comes and pays the price. E ele paga o preço ao Pai. And He paid the price to O the Father. sangue de Jesus Jesus' blood foi oferecido ao Pai was offered to the Father como pagamento as a payment que satisfez a justiça do that Pai. satisfied the justice of the Father. E agora então ele me compra And now He bought me, e eu sou declarado justo. and I'm declared righteous. Então você que nasceu de novo, If you are born again, se você recebeu Jesus como teu único e suficiente Salvador, you receive Jesus as your only Savior. a Bíblia diz que você é um The justo. Bible says that you are just, Não por uma justiça própria tua, not because of your own mas justice, pela justiça do Jesus que veio viver a vida dele em você. but because of Jesus' justice who came live in you. E em você agora há justiça. And now your justice, Então levanta a tua mão comigo assim. raise your E hand diga with assim: me. eu sou justo. Say, I am just Porque eu sou justificado. because I'm justified. Porque Jesus, Because Jesus, ele me redimiu. He redeemed Ele myself. pagou o He preço paid the dos price meus pecados of my e sins me justificou. and justified me. Agora volta atrás no que a gente estava Now dizendo. let's go back to what we were Então talking veja about. só. Deus diz: eu fiz a terra, He said, I made the eu earth, fiz o homem, I made the eu man, fiz os I animais created the que estão animals sobre a that terra. are upon the Com o earth meu grande poder, with my great com o power, meu braço estendido, with my arms extended, e dou todas essas coisas and I give all things àquele a quem for justo. to the one who are just. Para quem ele quer dar hoje? Who does He want to give it Pra to você. today? For you, Porque você é o justo. because you are just. Ele quer fazer isso com você. He wants to do that to you. E sabe, quando ele dá para When He você gives it to you, todas as coisas que ele criou, everything that He created, isso significa dizer a mesma coisa de outra maneira. it means it's saying the same thing in another way. Quando você entra em tudo aquilo que Deus criou para você, When you go into what God created for you, e que Deus criou você para aquilo, and that God created you for that, você entra no seu destino. you get into your destiny. E o seu destino não começa em você. And your destiny does not start in Ele you. começa no coração de It Deus, starts in God's heart, na mente de Deus. in God's mind. Ele não começa em It você. doesn't start in you. Ele é muito maior do que você. It's much greater than Ele é you o are. pensamento que Deus tem para você. It's the thought that E God foi has isso for que you. Deus disse para mim. That's what God told Quando me ele falou: when He said, eu é que sei os pensamentos que tenho para I'm the vós. one that knows the thoughts that I have for you.
E ele disse, eu tenho pensamentos de vida. And he said, I E have não de thoughts of morte. life and not death. Então ele tem todos esses pensamentos para a gente. He has all these thoughts for Por us. favor, coloca para nós Jeremias 29, Jeremiah 29, versículo 11. verse 11. Jeremias 29, versículo 11 em diante. Jeremiah 29, verse 11. Veja o que diz aí. Porque eu é que conheço os pensamentos. O que diz aí? Os planos ou os pensamentos For I know the thoughts que eu tenho para vocês. that I think Quem diz? towards you, Diga comigo. Diz o says Senhor. the Lord. Says the Lord. Says the Lord. E aí vem os planos. And then the plans, Gente, isso é plano para você. it's a plan for you. Porque você foi justificado. Because you were Porque justified. tudo que Deus criou para você. Everything that God created, created for you. Não tem uma outra razão de tudo que existe existir. There's no other reason for Se things to você exist. sair If you do leave cenário. from the scenery, Porque Deus criou isso para você. because God created this Agora for vamos you. ler a lista Let's dos read dos pensamentos. the list of the thoughts that God has. Planos de fazê-los prosperar. Plans to make you prosper. Deus quer fazer você prosperar. God wants to make you prosper. Porque você é justo Because you are just em Cristo Jesus. in Jesus Christ. Porque o preço foi The pago. price was paid. Não há mais separação entre There's no você e more Deus. separation between you and God. Ele quer fazer você prosperar. He wants to make you prosper. Mas não é uma prosperidade But it's not a que prosperity venha pela tua força, that comes through your strength, pelas tuas mãos. through your hands. É uma prosperidade It's a prosperity que vem da cruz, that comes from the cross, da morte e da ressurreição de Jesus. from the death and resurrection of Sabe quando Christ. Jesus morreu e ressuscitou? When Jesus died and resurrected, Ele conquistou tudo para você. He conquered all things for you. E agora Ele quer colocar nas tuas mãos. Now He wants to give it to you, put Tá it in your entendendo hands. isso? Do you understand? Então, a prosperidade não é uma coisa do teu poder. Prosperity is not É up to your algo que power. vem do poder de Jesus para Something that você. comes from the power of Jesus to you. Do que Ele fez. From what He did, Não é baseado em você que Deus quer fazer você próspero. it's not based on you that God wants to make you É por prosper. causa do que Jesus It's fez. because of what Jesus É did. porque Ele conseguiu Because He, com a sua morte e ressurreição. with His death, He conquered it. Amém? Amen. Então Ele diz assim, eu tenho planos para fazer I prosperar have e plans to make não you causar prosper. dano. And not cause any Capítulo 29, versículo 11. versículo 11. Eu tenho plano de fazer prosperar e não causar To nenhum make you dano. prosper and not cause any harm. Plano de dar-lhes esperança. Harm to give us hope. Se você está sem esperança, If you don't have any hope, Deus quer te dar esperança God hoje. wants to give you hope Se today. você está sem prosperidade, If you don't have prosperity, Ele quer te dar hoje a He wants to prosperidade give you prosperity e um futuro. and future. Se você olha para If você you look at yourself e a coisa na sua vida não está num ponto muito bom and things are not going well e in your você life, pensa, ai, and you think, parece que eu não tenho futuro. it seems like I don't have Deus a está future, dizendo, eu te dou um futuro. God is saying, I give you a E não é um future. futuro do teu tamanho. And it's not a future at É um your size. futuro do tamanho da ressurreição de It's a Jesus. future in the size of the resurrection Do of tamanho Christ. do que Jesus fez para você. The size of the things that Jesus did É um for you. futuro maior do que você It's a poderia ter por você mesmo. greater future than you could have for yourself. E daí diz mais: And then it says, então vocês vão clamar a mim and then you will seek for me, e vão orar a mim, and you will pray for me, e eu vou ouvir vocês. and I will hear you. Então o plano que Deus tem para The você plan that God has for é que you você clame a is Ele, for you to seek Him, busque a Ele, cry out for Him, e Ele vai ouvir você. and He will hear you. E Ele diz: vocês me procurarão. And He said, you will search for me. Mas agora vem uma condição: But then a condition comes. me procurarão e me acharão. You will seek me and you will find me. Quando me buscarem, me When, procurarem when you search for me de todo o coração. with all your heart. Se você não procurar com o coração, If you don't search with your heart, procurar só com a sua cabeça, only with your mind, só com os seus only pensamentos, with your thoughts, não vai encontrar. you will not find Him. Deus é um Deus do coração. God is a God of your Ele heart. quer, ele quer que você encontre Ele He wants you to a find Him partir do coração. from the heart. Agora veja, Now see, como é que nós vamos encontrar Deus? how can we find A God? gente não pode por a gente mesmo. We can't for Veja o que ourselves. Ele diz. Look what He says. E eu me deixarei encontrar por And vocês. I will let myself be found by you. É igual aquela brincadeira que a gente faz com os meninos, com os nossos filhos pequenos. It's like the game that we play with our little Hide and kids. seek.
de procurar Esconde, encontrar. esconde. Esconde. Esconde, esconde. Sabe, a gente se esconde, mas a gente se esconde para ser achado. We hide, but we hide to be found. E quando nossos filhos nos encontram, a gente fica alegre And e then eles também. Our kids find us, we get happy, and they get É happy. esse o coração do nosso Deus. That's God's heart. Ele diz, eu vou me deixar encontrar He says, por I will let vocês. myself be found by you. E ele diz, eu vou trazer você de volta do He cativeiro. says, I'll bring you back from captivity. Sabe por quê? You know why? Porque esse povo que Deus está falando para eles Because the people that God's speaking to estava em here, cativeiro. they were in captivity. Com todos os pensamentos que Deus tinha para eles. All the thoughts that God had for them. E sabe por que estavam em cativeiro? You know why they're in captivity? Porque não ouviam os pensamentos de Deus. Because they didn't hear the thoughts Porque of the não Lord. andavam nos caminhos do They Senhor. didn't walk in the paths of God. Então você pode ser um justo You can be just em problemas. in problems. Você pode ser um justo em trouble. You can be a just in trouble, Vivendo uma vida living a life na qual Jesus já pagou o preço dos teus pecados. which Jesus already paid the price Já for your morreu sin. para abençoar você. He already died to Mas bless você you. pode viver essa vida cheio de problemas, But you can live this life full of trouble, cheio de derrotas. full of defeats. Por quê? Why? Porque você saiu do plano que Deus tinha. Because you left the plan that God had for Você you. deixou o destino que Deus tinha You e left. andou por outro caminho. You left the destiny and you went through another way. Você deixou o destino de Deus You left God's e destiny começou a andar and you em start caminhos que não eram to de Deus. walk in ways that weren't Aí o que His. acontece? What happens now? Entrou no cativeiro. You went to captivity. A Bíblia está cheia de textos explicando isso. The Bible is full of text that explains this. Por exemplo, explica Ló. É Ló. Can you explain Lob? Era sobrinho do Abraão, He was Abraham's nephew. ok? Ele saiu com Abraão. He went with Abraham. Enquanto ele estava com Abraão, When he was with Abraão Abraham, andava nos caminhos do Senhor. Abraham walked in the Ele era paths of the Lord. abençoado. He was blessed. E eles cresceram tanto financeiramente They grew so much financially, que não podiam mais nem ficar juntos. they couldn't even be together anymore. Aí o tio dele, o Abraão, And his uncle disse, Abraham olha, said, Deus está nos abençoando. God is blessing Se us. você for para a direita, eu vou para a If esquerda. you go Você to the escolhe. right, I go to the left. E ele fez a escolha errada. He made the wrong choice. Ele saiu do destino. He left the E destiny ele foi para um lugar chamado Sodoma e Gomorra, and he went to Sodom and Gomorrah que estava destinado that was destined a ser destruído por to Deus. be destroyed by God. E ele foi andando, And he was walking e ele foi entrando em Sodoma, and he went to Sodom e ele saiu do destino dele. and he left his Sabe o que destiny. aconteceu? You know what happened? Deus, por justiça, God placed justice. tirou ele de Sodoma e Gomorra, He took him out of Sodom and mas ele já não Gomorrah, conseguiu mais sair do abençoado, but he didn't leave as a blessed man porque a sua mulher because his wife adquiriu a mentalidade de Sodoma. had a mentality of Sodom. E quando ia saindo, olhou para trás, virou estátua de when sal. she left, she looked back and she became a statue of salt, like a wax. Entenderam? Sabe o que aconteceu? You know what happened? Todas as coisas que o Ló tinha, Everything that Lot ele era had, riquíssimo, he was rich, foram destruídos. was destroyed Porque Deus destruiu aquilo tudo. because God destroyed everything. Saiu só ele e as suas filhas. Only him and his E daughters. foram morar numa caverna. And they went to live in a cave. Sabe, ele nunca conseguiu recuperar as filhas mais And he never got his da daughters back mentalidade de Sodoma. from the mentality of Sodom. Porque sabe o que as filhas fizeram? You know what his daughters did? Embebedaram ele They made him get drunk e fizeram sexo com seu próprio pai. and they had sex with their own father. E daí nasceram Amon e Moabe, And then Ammon and Moab dois were povos born. que está aqui na Bíblia. Two people that's in the Bible now. Agora, como é então que um abençoado como Ló How is a man blessed like Lot termina assim a vida? finishes life like that? Saiu do caminho. He left the path. Saiu dos pensamentos que Deus tem He left the para thoughts ele. that God had for him. Começou a andar nos seus próprios pensamentos. He started to walk in his own. Porque se você lê a história dele, If you read the story está of escrito Lot, que ele levantou os olhos he says that he raised up e men. viu a campina de Sodoma e Gomorra, He lifted up his eyes and he saw que ia Sodom ser and destruído Gomorrah com fogo that do would céu. be destroyed with fire from heaven. Mas naquele tempo, But during that time, era como um jardim. it was like a garden, E ele era criador de gado. and he was, E era bem regada. and he had a lot of Cattle. the herd, Yeah. E era bem regado.
tinha água. He had water. There was a lot of water there. Imagine o que um agricultor, que é um pecuarista, que é alguém que cria gado, que é. Imagine a farmer, what somebody wants, or if you're a farmer, you know what you want. E ele ali estava destinado à destruição. And, E ele entrou dentro da destruição. And he went inside destruction. Então os pensamentos que Deus tinha para ele The thoughts that God had for him ainda continuavam pensamentos para ele. were still thoughts that God Mas had for ele him. botou no lixo os pensamentos que Deus He tinha. threw it in the trash. E começou a seguir os próprios And pensamentos. he started to Minha follow his pergunta hoje own para você thoughts. é essa. My question for you Que today is, pensamentos você está seguindo? what thoughts are you following? Os pensamentos de Deus? God's thoughts. Deus diz, eu é que sei que tenho os pensamentos. God says, I know the thoughts that I have. Pensamentos de abençoar você, Thoughts to bless de you, prosperar você. to prosper you. Mas você pode estar dizendo, não, Deus, ok, Deus, But não maybe preciso you're do saying, Senhor. God, I don't need you. Eu sou inteligente. I'm smart enough. Eu vou conquistar minhas coisas. I'm going to conquer my things. Vou andar pelos meus próprios I'm going to pensamentos. walk in my own paths. Você vai acabar You're going to end up como o povo de Israel like the terminou, people of Israel. com todas as bênçãos que With tinha. all the blessings, Vai acabar no cativeiro. you're going to end up in E captivity. sabe qual que é a tristeza que eu como pastor tenho? You know what the sadness is me as a pastor I have? Olhar para muitas pessoas e ver que elas estão em cativeiro. Look to a lot of people and see that they're in captivity. Estão atadas, They're stuck, tied up. amarradas. Pensamento que não vai para frente. Thoughts that are not going to move forward. Vida que não vai para frente. Life that's not Negócios que moving não rende. forward. Things that are not moving forward. 3 passos para frente, 4 para trás. You go 3 steps forward and 4 backwards. O que está acontecendo What's going on com toda essa palavra? with this word here? Saiu dos You pensamentos que Deus left tinha. the thoughts that God had for you. Mas aí Deus vai corrigir. But then God will correct Porque Deus é um Deus que ama os seus filhos. because God loves his E children. nós somos filhos. And we are children. Então Deus vai corrigir. God will send correction. E Israel, aqui no livro que nós estamos lendo de In Israel, Jeremias, in the book of Jeremiah that we're estava reading, debaixo de correção. they were under correction, E under Deus, discipline. no capítulo 26, And in chapter 26, diz para eles: tells them, agora eu vou mandar o rei da Babilônia. now I'm going to send the king of Babylon. E ele vai ser a correção para a vida de vocês. And he's going to be the correction for your life. Vocês vão para a You're Babilônia going to go to Babylon. e vocês vão ficar lá na And Babilônia. you're going to maintain yourselves in Babylon. E esse vai ser o tempo da correção de And vocês. it's going to be the time of correction Mas in a your life. correção não é para sempre. But the correction Eu is vou not trazer forever. vocês de volta. I will bring you back. Eu vou trazer de volta. I will bring you back. Tremendo isso, hein? How amazing this is. E eles estavam na correção. And they were under correction. Mas sabe o que aconteceu? You know what happened? O que muitas vezes acontece comigo, já aconteceu comigo, It e às happened. vezes pode acontecer com vocês. It happened to me and it happens to you as well. Às vezes nós não aceitamos a correção. de Sometimes Deus. we don't accept E aí correction. Deus disse, vão para o cativeiro para a Babilônia. God says, go to captivity in Sabe o que Babylon. alguns fizeram? You know what some did? Fugiram They went away para ficar na terra. to stay in the land. E aí então vem Deus And then God e came começa a falar com and eles. started to speak to them. E quando nós não aceitamos a correção de Deus, When we don't accept God's correction, Deus vai fazer como soberano o que Ele quer fazer. God will do it anyway because Mas- He's highly. Você pensa que nós vamos prevalecer? But do you think we will prevail? Não, No, não há como. there's no way. Então veja o capítulo 29, versículo 8 a 10. Look at chapter 29, verse 8 to 10, Diz assim o versículo, vamos começar lendo o versículo 19, verse 19. ok? 29, 19. Chapter 19, verse 19. Diz assim, porque eles não deram atenção às minhas palavras, Because they have not heeded my words, diz o Senhor. says the Lord, Palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas. which I sent to them by my servant the prophet, E vocês não deram também atenção. rising up and sending. Neither Diz o you Senhor. heard, says the Lord. Sabe? Quando Deus tem uma correção para nós. And God has a correction Sabe qual for é a us. coisa mais sábia que nós temos que You fazer? know what's the most wise thing we could Dizer, do? ok, Deus, Says, okay, Lord, trabalha comigo. work with me.
trabalha comigo o quanto antes. Work with me before. Aqui estou eu, Senhor. Now, here I am, Lord. Sabe, Hebreus diz assim: Hebrews says, o pai que ama o filho ama a vara. the father that loves their children, you love to correct. Não The está stick. falando de uma vara de pau. It's not talking about a stick Está like falando to de hit. correção. It's talking about correction. A vara pode ser sua palavra de correção. The correction can be your No word. caso de Deus era a palavra. In God's case, it was the word. E ele diz: o filho que está sem correção não é filho, And he says the child that is without correction is not a child. é bastardo. It's a bastard. Uau! Então correção Correction. é uma coisa do amor de Deus, It's with God's love. It's para nos connected with trazer de God's love volta to bring us back por plano que ele tem, for the plans that He para a gente has ser for bem-aventurado. us to be well. Aleluia. Agora veja versículo 8 e 9. Now look at verse 8 and verse Volta 9. aí no 29, capítulo 29, versículo 8 e 9 para nós, por Chapter favor. 29, verse 8 and verse 9. Porque assim diz o Senhor dos Says exércitos, the Lord of hosts, o Deus de the Israel: God of Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. do not let your prophets and your diviners who are in the midst Não deceive you. deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. And don't listen to your dreams which cause you to be Em outras dreamed. palavras, eles estavam tentando fabricar profecias e sonhos para eles They mesmos. were trying to fabricate dreams and prophecies for themselves. Deus está dizendo em outras palavras: God is saying, in other words, eu tenho profetas I have prophets para vocês, for you, mas agora vocês levantaram no meio de vocês profetas que não são meus. but now you raise prophets in the midst of you that are not my prophets. Não acredite neles, Don't believe in them, porque eu não estou com eles. because I'm not with them. Assim acontece com a gente. This is how it happens Cada to vez us. que a gente sai do caminho do Senhor, Every time that we leave the path of God, a gente começa a crer em coisas que não tem nada a ver com we Deus. start to believe in things that has nothing to Assim do with estava God. Israel. That's how Israel E was. Deus estava corrigindo. And God was correcting them. E Deus disse: eles não têm a minha palavra. And God says they don't fear the Veja o word. versículo 10. Look at verse 10. Versículo 10, por favor. Verse Diz assim: assim diz o Senhor, For thus says the Lord, quando se completarem after 70 os years 70 anos da are Babilônia, completed at Babylon, eu cumprirei a minha promessa I will visit you a favor de and vocês perform my good e vou works toward trazê-los de you volta and cause you to para este return lugar. to this place. Deus disse: vou God levar said, vocês para um tempo de tratamento, I'm going to take you to a time na of Babilônia, treatment in Babylon para vocês entenderem o quanto é melhor estar comigo for you to understand how much better it is to do stay with que com me o rei da Babilônia. than with the king of Babylon. Mas eu não vou tratar com vocês para sempre, I'm not going to treat with you porque a forever correção não dura para because the sempre. correction does not take forever. 70 anos 70 years, eu vou trazer vocês de volta. and then I'm going to bring you back. E sabe, um belo dia, One day, um dos profetas aí da Bíblia one of the prophets chamado of the Bible, Daniel called Daniel, estava lendo esse livro. he was reading this E ele book, leu e entendeu and he read and he que understood Deus ia trazer Israel de that volta. God would bring Israel back. A correção não dura para The sempre. correction does not take Por isso forever. nós devemos aceitar a correção. That's why we need to E accept dizer: the Senhor, correction corrige logo, and say, Lord, correct me. porque eu sou filho. Correct me already Eu não because I'm quero a estar no son. outro lugar. I don't want to be in another place. Melhor é estar sob a tua correção It's better to be under your do correction que debaixo do reino do inimigo, than under the enemy's correction, onde não existe bênção where para mim. there's no blessings. Correção é parte do que Deus tem para nós. Correction is part of what God has for us. E é parte de quem Deus é. And it's part of Por who causa da God justiça God dele. is because of His justice. Então Deus diz: eu tenho um tempo de disciplina. God says, I have a time of Veja o discipline. versículo 18, Look at verse 18. 16 agora. Please, I'm 16. sorry, 16. 16. Vamos lá, versículo 16, por Verse favor. 16. Diz assim: assim diz o Senhor Therefore says the Lord, sobre o rei que se assenta no trono de Davi concerning the king who sits in the throne of e David, sobre todo o povo concerning all the que people permanece who dwell nessa in cidade, this city, seus compatriotas and with your que não compatriots foram com vocês para o exílio. that didn't go with you to Tinha captivity. gente que não aceitou a correção de Deus. Some people didn't receive the Tinha rejection of ficado lá. God. The Entre correction eles of o God. rei. With them the king. Agora Deus está falando com aqueles que pela segunda vez se rebelaram. Now God is speaking to the ones for the second time they rebelled A themselves. coisa que mais ofende a Deus é a rebelião.
rebellion. That's the thing that offends God the most. A Bíblia diz que rebelião é igual pecado de feitiçaria. Rebellion is just like a sin of witchcraft. That's what the Bible says. Todo rebelde é um feiticeiro. Every rebel, you are just good as a witchcraft person who practice witchcraft. Entenderam? Mas você pode dizer, não, pastor, nunca fiz isso. Maybe you Toda say you vez que never se did rebelou, that. Every se tornou time feiticeiro. every time that you rebelled yourself, you became a person who practiced Então witchcraft. aí o Senhor falou com eles. And Ele God falou, said to them, o que tem contra vocês? what Agora, does he have against you? é dois lados de moeda. Now he's the two side of the Por coin causa da justiça because of the e justice da verdade. and the truth. Porque o trono de Deus Because God's throne, está firmado em justiça e em verdade. it stands up in truth and justice. Então, esses que pela segunda vez estão se rebelando. And those for the second time, you're Veja o que Deus rebelling diz para yourself. eles. Look what God says to them. Versículo 17, Verse 17, a primeira parte. first part of verse 17. Deus diz assim, assim diz o Senhor, Now says the Lord, enviarei a guerra. I will send to them the sword. Aqui está dizendo, morrerão pela espada. You will die by the sword. E sabe, isso já aconteceu. This has happened already. E eles morreram pela espada. And they died by É the só você sword. estudar a história. You just got to do povo de study Israel. the story of the people of Israel. Morreram They pela died espada. by the sword. E ele diz mais, eu He vou says enviar more. primeiro a espada, I will send the sword, mas depois eu vou enviar a peste. then the pestilence. Eu vou enviar fome. I will send famine. Agora, para pensar nesse quadro. Now stop and think the scenario that's here. Povo com pensamentos tremendos de Deus a respeito dele. A people with the tremendous thoughts of God that God had for them. Deus que pode cumprir os seus pensamentos. God that can fulfill his thoughts. Tem poder para He cumprir. has power to fulfill it. Deus que quer abençoar sem medida. God wants to bless you with no measure. Que criou tudo para o He homem. created everything for the man. Agora, tendo que ouvir essa palavra, Now you have to hear this word. Deus não tolera feiticeiros, God doesn't tolerate people who does warlocks. warlocks. Deus não tolera. God doesn't tolerate it. Feitiçaria para Witchcraft Deus é for uma coisa God. terrível. It's something terrible. Rebelião é pecado de feitiçaria. And rebellion is a sin of Esses warlock. que pela segunda vez se rebelaram. Those for the second times who rebelled Primeira vez eles themselves. se rebelaram. The first time they rebelled, Deus diz, ok, vou tratar com God vocês. said, okay, I will treat with you. Vou ensinar para vocês o que é viver sem mim. Vocês vão para a Babilônia. I'm going to teach you what's living without me. Go to Babylon. Mas lá na Babilônia, But in Babylon, eu ainda vou ser com vocês. I'm going to be with you. Porque quando Deus está tratando com a gente, When God is treating with Ele não you, abandona a gente. He doesn't leave you. Tratamento de Deus God's treatment não é rejeição, doesn't mean rejection. é demonstração de amor para trazer de volta. It's a demonstration of love to bring you back. Você está entendendo essa Do palavra? you understand the message? Ok, então Deus diz, vou matar God said, I'm going to com kill espada, by the fome, sword, famine, pestilência. pestilence. E agora veja o versículo, a segunda parte do versículo. Now look at the second part of the verse. E falo-eis como figos péssimos, And I will make them like rotten figs que não se podem comer de ruim que são. that cannot be eaten. They're so bad. Eu vou tornar vocês algo tão ruim I'm going to make you something so bad, que ninguém pode tragar, como figo ruim. like rotten figs. Já pensou alguém separado para Deus? Can you imagine Com os somebody pensamentos que Deus tem, who's separated for God, the thoughts that God has, de repente se tornando isso. and now you become this? Então agora que vem o ensino para essa manhã. Now the teaching of this morning. Deus tem os planos para nós. God has plans for us. Ele não é um criador mau. He's not a bad or Ele evil não é creator. aquele Deus He's not the God que é eterno, sempre existiu, who always existed. muito velho Very old. e tá meio assim já And ranzinza. he's like, he grew tired of Tem you. pau na mão He has a stick e só in está his olhando hand, para você, and he's looking at you, esperando para bater em waiting você. for you to make Esse a não é o mistake Deus so da he Bíblia. can beat you. That's not the God Essa that we semana serve. uma senhora americana ligou para mim An American woman e disse, called olha, to me and said, eu cresci numa igreja I grew up in a church que foi esse Deus que me apresentaram. that they presented this God to me. E eu cheguei a um ponto And I got to a que eu point rejeitei Deus, I rejected God, pensando que esse era o Deus. thinking that this was the God. E agora eu estou com um problema muito And sério, now I have a serious porque problem. estou descobrindo que esse não era o Deus. Because now I find Me out that that's apresentaram not Deus the God. falso. They gave me a false God. Mas agora eu estou tendo problema para voltar And I para have Deus. problems to go back to God. E ela chorava muito And she no was telefone, crying a lot, talking to me. sabe?
Deus tem planos. God has plans. E tem dois lados da moeda. And it's two Um é a sides of the parte de coin. Deus. And one is God's part. Ele já fez. He already did Já it. enviou He Jesus. sent Jesus. Mas outra é a sua parte e a minha parte. But now there's a role that you have to Se play. nós não nos posicionarmos, If you don't position se a yourself, gente não andar pela palavra de if you Deus, don't walk through the Word of God, nós vamos conseguir anular o que Deus tem pra gente. we're gonna reject and take out what God has for Quando eu us. estava começando no cristianismo, When I started eu tinha Christianity, algumas dúvidas. I had some doubts. Uma delas que eu tinha One doubt that I era had, que eu lia o João 3,16, I read John que diz 3:16. assim, porque Deus amou o Says, mundo for God so loved the de tal world maneira in a certain que way deu seu Filho único, that He gave His only para que Son todo o que nele crê for the ones não who believe pereça, in mas Him tenha vida eterna. don't perish but have E aí eternal eu life. ficava pensando, I was thinking, mas se Deus amou o mundo, but if God loved the como é world, que pode haver inferno? how is there a hell? Que contradição é essa? What contradiction is this? Não é contradição. It's not a É o contradiction. outro lado da moeda. It's the other side of the coin. Você pode ser amado, You can be loved, mas rejeitar o amor. but reject love. Só vai para o inferno. If you only go to Quem hell rejeita o amor de and Deus reject God's love, só fica vivendo essa vida you miserável. only live this miserable life. Quem abandona os pensamentos que Deus If tem you para leave si. the thoughts that God has for you, Quem sai fora do destino que Deus tem. the ones who go away from the destiny É that God has dentro for you, do seu destino it's inside your que destiny está o melhor de Deus para você. that the best of God is there for Fora you. do seu destino Out of your tem destiny, pestilência. there are Vai se pestilences. tornar como figo You'll ruim. be like rotten figs. Vai morrer pela You will espada. die by the Vai sword. ser roubado. You're going to be stolen from Vai you. trabalhar e não conseguir You're desfrutar going do to work trabalho. and work and you're not going to enjoy your labor. E sabe? Deus vai corrigir. And God will correct you. Mas sem rejeitar a correção. But if you reject the correction, Então vai entrar no segundo lado da moeda. and then you're going to get into the E há into the other tanto side of cristão the vivendo coin. isso hoje em And dia. there's so many Christians going through that today, Infelizmente. sadly, Porque não se alinham com o que Deus tem. because you don't align Não yourself dizem, Senhor, estou with what aqui. God has. You don't say, God, here O I Senhor já am. fez a sua parte. You already did your part. Agora ajuda eu a fazer a Now minha. help me do my Eu part. digo isso todo dia. I say that Essa every day. semana eu estava chorando I perante was Deus. crying before God this E week lendo minha escritura de vida. and reading my scripture Porque of eu life tenho that uma I have escritura here. de vida. A scripture that I Escrita num have. papel. Scripture is O que eu written quero in que paper. Deus faça comigo. What I want God to do with E me. eu estava olhando para a minha vida. And I was looking to my E dizendo, life Senhor, and saying, Lord, que contradição é essa? this is a contradiction. Até o que eu quero, eu não posso. Even the things I want, I can't Aí have Deus it. disse, ô, você está copiando Paulo. And God says, you're copying the Apostle Paul. Porque Paulo disse, desaventurado homem que sou. Because Paul said, I'm not worthy, O, a man o worthy. bem que quero não faço. The good that I want to do it, O I mal don't que eu do não it. quero, esse faço. And the evil that I don't want to do it, I E eu do estava it. assim, ali no escritório, And I was back there chorando e orando. crying and praying. E estava dizendo, Senhor, And I said, eu não God, posso. I can't do it. Porque a minha escritura, Because the scripture, isso tem quase 30 anos que eu escrevi. I wrote this about 30 years ago. Eu já reescrevi, já refiz meu pacto muitas vezes. I already wrote it many times again. E eu sempre carrego na minha Bíblia. And I always carry with me in my Bible. E essa última vez que eu refiz o meu pacto And the last time that I foi wrote em the pact, junho de 2001. it was in June of 2001, Quase 18 anos atrás. almost 18 years ago. Escute o meu pacto. Look at my pact. Hoje, 6 de junho de 2001, Today, June Eu, 6, João 2001, Carlos, me, João Carlos, faço a declaração última da minha vida. make the declaration of my life. A que eu mais quero. The one that I want the most, E eu declaro I declare. que pela graça do Senhor, By the grace of the Lord, eu me levanto I get up na presença dele in His presence para ser um homem, to be a man, primeiro, first, de oração. a man of prayer. E eu estava dizendo, Senhor, And I was saying, não estou God, sendo um homem de oração. I'm not a man of prayer. O que passa comigo? What's going on with me? O que rola comigo? What is going on? E eu estava chorando e dizendo, Senhor, eu não posso. I was crying and say, God, I E can't. sabe, eu escrevi aqui no meu papel. And I wrote in my paper. E no meu papel diz assim, And my paper says, Senhor, Lord, não posso por mim mesmo. I can't do it with myself, by myself. Responde tu por mim. Answer you for me. E eu estava relendo minha And I declaração. was rereading my declaration. Eu estava dizendo, Senhor, I was saying, não Lord, posso confiar em mim. I can't trust myself. Não é possível. It's not possible. Eu não vou conseguir. I'm not going to be able to do Por it. isso, Senhor, eu me entrego. That's why I give Eu mais uma myself. outra vez, Senhor, Another time, God, refaço o meu pacto I contigo. remake my pact with Eu you. quero, mas não posso. I want to do it, but I can't do Responde tu por mim. it. Do it for me. Quando eu tiver para me desviar, When I'm about to go away, chega a vara.
correct me e me traz para o teu caminho. and bring back to your path. A segunda parte depende de mim e de você. The second part A has to do parte with de Deus me. já foi feita. God did his part. Ele não te criou para viver nessa perrenga. God didn't create you to live in this Ele te battle, in criou this para ser fight, vitorioso, and never be cheio do victorious, Espírito Santo, full of the Holy Spirit, abençoado. a blessed person. Vocês entenderam? Do you understand? Mas esse povo estava aí. But the people Versículo, were there. versículo 18. Verse 18. Veja o que diz o versículo 18. Verse 18. Persegui-lo-eis com a espada. And I will pursue them with the Aquele sword. Deus que diz, vocês são meu. The God that says, you're mine. Eu tenho pensamentos para I vocês. have good thoughts for you. Agora está dizendo, Now he's saying, eu vou perseguir vocês I'm com going to espada pursue you with the sword e com fome, and with com famine, peste. with E pestilence. diz, vou fazer de vocês um espetáculo de terror. And I will deliver them to trouble among the kingdoms. Sabe o que é terror? You know É what's quando você terror vê is? e se assusta. Is when you see it and you get scared. Deus está dizendo, vou fazer vocês objeto de terror. I'm going to make you an object of horror. Como é que pode? How Alguém can it be? destinado. Sabe o que é? You know what that is? Rebelião, Rebellion, feitiçaria, witchcraft, desobediência, disobedience, rejeitar a palavra do Senhor. rejecting the word of the A Lord. Bíblia diz, a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus The olhos. Bible says that his É luz para word os meus olhos. is light for my eyes. É luz para o meu It's caminho. light for my paths. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Light for Luz my para o meu feet is your word, and light for my eyes. Entenderam? Mas se abandonar a palavra do Senhor, But you a abandon the coisa word fica of God. difícil, porque veja lá, It becomes hard. farei um espetáculo de terror para todos os reinos, I will make to all the kingdoms a e spectacle para of horror, serem um motivo de execração, quer dizer, de rejeição, and to be a reproach among all the nations where I've driven them, de espanto, of astonishment, de assobio. of hissing. Que aconteceu? What happened? De vergonha Of shame entre todas as nações. before all the nations. Já pensou isso? Can you think about this? Alguém com tudo aquilo se tornando assim? Somebody who has all Nós não these queremos things, isso. now you become this. We Nós don't não want queremos that. isso. Então, se você está em correção, Now, if you're under correction, o que fazer enquanto está em correção? what can you do while you're going through? Fazer o que Deus disse para o povo, Do what God told the que people ele to estava do. corrigindo. He was correcting. Veja o versículo 4 a 7, Look at verse 4 to capítulo 7. 29. Chapter 29, verse 4 Versículo 4 a 7. to 7. A primeira coisa que diz aí, The first thing that says here, versículo 4, verse aí. 4. Assim diz o Senhor dos Thus exércitos, says the Lord of hosts, a todos os do cativeiro, the God of Israel, que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a all Babilônia. who were carried to captivity. Não era o rei da It Babilônia. was not the king of Era Babylon. Deus que It estava was levando. God who was taking them. Ele diz, He said, edificai casas build houses e habitai nelas. and dwell in them. Sabe, irmãos, correção Correction não é rejeição. is not rejection. Não é tirar a bênção. It's not taking the blessing away. Não é fazer você alguém menor do que você é. It's not to make you Ele somebody disse, edifiquem smaller casas. than you are. Say, build houses, E eu abençoo vocês. and I will bless you. Habite nelas. Dwell in them. Plantem jardins. Plant gardens Ainda quando está em correção. while you in Deus quer que correction. você plante jardim. God wants you to plant gardens. Em outras palavras, And in other words, quando você está em correção, when you're going through correction, Deus não abandonou você. God didn't abandon you. Portanto, So therefore, não abandone a Deus. do not abandon God. Porque no momento de correção ele ainda está com você. Because in the time of correction, He's still E ele diz, with you. plante casa e habite. And He says, build Plante houses jardim. and live in them. Plant Coma dos gardens. seus frutos. Eat from the fruits. Ele diz versículo 6. Verse Olha o 6. versículo 6. He says, Tomai mulheres e gerais filhos. take wives e and filhas. have sons and daughters. Case. Take wives Viva a sua vida normal. and live a normal life. Porque apesar de estar debaixo de correção, Because even though you're going through correction, não está fora da minha bênção. you're not away from my blessing. Eu nunca tinha entendido isso. I never understood this. Eu pensava que quando Deus botava a gente em correção, I thought that when God put us through correction, Ele tirava a bênção da gente. He left the blessing. Não,
He didn't take the Você blessing está em away. correção, mas ainda é abençoado. You are in correction, but you're still blessed. Não tão abençoado como se estivesse no lugar que você tem que ficar. Not like blessed if you were in the right Mas place a that you needed to provisão de stay, Deus but ainda continua. God's provision is still there with you. Para você ter casas, For you to have a para home, você comer o que você for planta, you to eat what you para plant, você poder casar e ter to be filhos. able to get married and have E children. diz aí, tomai mulheres para os vossos filhos e Take vossas wives filhas, for your sons and daughters, para que tenham filhos e filhas. for you to have E ele diz, children e se multiplicam, and multiply. não diminua. Don't shrink. Correção Correction não é para diminuir você, is not to shrink you, é para preparar você it's to prepare you para o melhor que Deus tem para a tua vida. for the best of God for your life. Hello! Entenderam isso? Do you understand? É para preparar você para o melhor que Deus tem para a tua It's to vida. prepare yourself for the best of God. Que tremendo, que tremendo. Não se deixe enganar. Don't let Veja yourself o be versículo deceived. de Salmos. Salmo 84, por favor. Psalm 84. Aonde que nós estamos? Vamos ler o versículo 7 primeiro, antes. Procurai paz da cidade. And seek the peace of the city. Se você está em correção numa If cidade, you are in correction in the city, procura a paz dessa you need to cidade. seek peace. Sabe o que quer dizer isso? You know what that means? Você ainda em correção é um abençoador. Even though you're in correction, you are a blesser. Abençoa a cidade Bless the na city, qual você está em correção. the one that you're going under correction. Abençoa o emprego no qual eu pus você que não é bom e você está em correção. Bless the job that I put you while you were in correction. Abençoa o lugar em que você está que não é o melhor e que eu pus você por causa da correção. Bless the place that you're at because I put you Porque through você correction. ainda é um abençoador. Because you are still a blesser. Correção não tira o bem que Deus tem para The você. correction doesn't take the good Ele that não God has for anula a you. sua identidade. He doesn't change his identity. Mas pela segunda vez, But for the second time, aí não muda a sua identidade, mas atrai tudo a correção de Deus para sempre. he doesn't change who he is, but it attracts the correction of God E ele forever. diz, And he says, para a qual fiz que fosses levados cativos. I made E you to go to orai por captivity. ela, diz o Senhor. and pray for them, says the Lord. Porque na sua paz, For it's in its peace, vocês vão ter paz. you will have peace. Uau! Estou num emprego que não é bom, I have a job that I mas eu don't vou like, orar e abençoar. but I'm going to pray and bless it. Porque no progresso do trabalho que eu estou que não é bom, Because in this progress of this job that I'm at, eu terei progresso. I will have progress with Até it que o Senhor me tire until the Lord takes me lá out da cola from back e then me devolva por cabeça. and he puts me as a head. Amém? Bom, o versículo diz assim que eu quero para vocês. The verse says, Não se deixe enganar don't let yourself be por deceived palavras by words que não vêm de mim. that doesn't come E from me. está no Jeremias, It's in Jeremiah somewhere, ou no 26 ou no 29. either on 26 or Não se 29. deixe enganar Don't let yourself be por deceived palavras que não vêm de mim. by words that doesn't come from Em me. outras palavras, In other words, qual é o plano do Senhor para você? what's God's plan for you? Está descrito na palavra dele. It says in the word of Se God. você abandonar a palavra, abandonou o plano. If you abandon the word, you abandon Sem the plan. palavra, não bênçãos. Without word, there's no Porque fica blessing. fora do plano. You're going to go out away from the plan. Então a palavra de Deus The word of God. é onde está contido o seu destino. Where your destiny is located. O plano do Senhor para o seu destino. The plan of God for your destiny Amém. É onde está contido o plano de Deus para o seu destino. is where the plan of God is for your destiny. Está na palavra de Deus. It's in the word of God. Aleluia. Eu quero terminar com essa conclusão. I want to finish with this conclusion. Estou vivendo os pensamentos de Deus para mim, Am I living the thoughts of de God for acordo me, com a palavra de Deus, according to the word of God? ou estou vivendo falsas ideias Or am I going through false que vêm de ideas mim mesmo, that comes from ou myself do inimigo, or from the ou enemy desse mundo? or from this world? Estou vivendo mentiras, Am I living a lie? ainda que pareçam que vêm de Deus, Even if it seems like it comes from God. porque às vezes parece que vem de Deus, mas não vem. Sometimes it seems like it comes from God. Que pensamentos eu estou vivendo? What thoughts am I living in? O pensamento que você viver The thought that you're living in vai trazer os resultados will bring the results do pensamento. from the thoughts. Se for os de Deus, If it's the ones from vai God, trazer os resultados de will Deus. bring God's results. Se for os seus, If it's yours, do mundo, the world, de amigos, friends, de quem quer que seja, whoever it is, vai trazer os resultados you will bring their que tem results neles. that's within them.
E eu termino com as 3 perguntas. And I'm going to finish with 3 questions. Quero que você pense nisso. I want you to think about this. Numa escala de 0 a 10. In a scale from 0 to 10, Quanto eu estou vivendo os pensamentos de Deus por how mim? much are you living the thoughts of God for you? Quanto mais você viver, The more you mais live, bem-sucedido você é. the more well succeeded you're going to be. Quanto menos você viver, The less that mais you live, oprimido você é. the more you're going to feel like you Segunda pergunta. shrink. The second question. Quais as 2 maiores coisas que me impedem de viver a vontade de Deus? What are the 2 biggest things that make you go away from the presence and the will of God? Sempre há alguma coisa. There's always something. Quais as 2 maiores coisas What are the 2 biggest things que faz você sair da palavra de Deus? that makes you leave the word of God? São os seus desejos de ser alguém Is it your desires to be somebody fora da vontade do Senhor? away from the will of Ser the alguém Lord? por você mesmo? Be somebody for Os yourself. seus próprios planos, Your own pensamentos? plans, your own Não thoughts. sei. I don't know. Mas pegue as 2 maiores coisas. But get the 2 Se você orar, biggest Deus te things. fala. If you pray, God will tell you. E finalmente, And lastly, quais as 2 maiores coisas what are the 2 biggest things que farei that para I will do viver nos pensamentos de Deus? to live in the thoughts eu of vou God? fazer? What am I going to do? Quais as 2 maiores coisas que eu vou fazer What are the 2 para biggest viver things nos that I'm going pensamentos to de do Deus? to live in the thoughts of God? Eu não sei. I don't know. Para você, quais são? I don't know what's the Mas one pra for mim, you. But for me, eu sei. I know. Eu vou me humilhar perante o Senhor. I'm going to humble myself before the Lord. Eu vou dizer, Senhor, I'm going to say, Lord, eu me arrependo. I repent myself. Eu faço do Senhor o meu bem maior. I'm going to make you my greatest gift, my Eu greatest fiz good. isso essa semana. I did this week. Eu disse, Senhor, I say, Senhor é o Lord, meu bem maior. you are my greatest gift, Senhor, mais do que qualquer outra coisa. bigger than anything. Senhor, eu não quero nada. I don't want anything. Se for para te perder, If it's to lose you, God, eu faço de ti o meu bem maior. I make you my greatest gift. Eu lanço a minha vida sobre ti, Senhor. I give my life Meu upon futuro you, sobre ti. my future upon Não you. estou interessado, Senhor, em entender antes. I'm not interested in Understand before. to understand before, Mas eu quero que o Senhor cumpra em mim. but I want you to fulfill Eu in quero me. ser como Maria, I want to be like Mary, mãe de Jesus, mother of que Jesus, disse, eis aqui a serva do Senhor. that said, "Here I am, the servant of the Lord. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Make it in me like your will." Eu orei essa oração. And I did this prayer. Você quer orar essa oração? Do you want to pray Eis-me this aqui, prayer? Senhor. Here I am, Faça-se em Lord. mim a sua vontade. Do your will in Ele me. quer te levantar. He wants to lift you up. Talvez Deus tenha um ministério para você. Maybe God has a Que tá assim, ministry for you. parece And then aqueles it's primeiros like- carros a álcool no Brasil. It's like the first cars that we have back then, making a bunch of noise, complaining. Glim, 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 não pega. It's like the car doesn't Não turn pega. on. It doesn't make a good noise. Como é que tá? Talvez alguma coisa, talvez Maybe os it's teus something. negócios, Maybe talvez it's your job, it's your thing. você tem plantado muito, colhido pouco, You're planning a lot, but you're ou reaping trabalhado muito, not a colhido lot, nada. working a lot, and you don't have anything. Quando você colhe alguma coisa, parece que desaparece. When you get something, it's like it disappears from you. Você quer lançar a tua sorte sobre Jesus? Se nessa manhã você está sentindo o teu coração como o meu, no dia que o Senhor me deu essa palavra The e day falou that God comigo, gave me this message, coração compungido, contrito, eu quero que você venha aqui para I want you frente. to come here if you have a heart that's confused, a heart that's moving in every direction. Se você está sentindo o teu coração If quebrantado, you're feeling your heart, vem aqui para frente. if you're feeling that you need to give your heart to the Lord, I want you to come Se up você here. quer dizer, Senhor, já não mais. If you want to say, God, no more. Senhor, eu sinto que eu estou em correção. I feel that I'm in Mas como eu correction, vi hoje, but like I saw a today, correção não rejeita, the correction doesn't não reject, tira a tua provisão. doesn't take your provision. Mas eu quero estar no melhor que o Senhor I tem. want to be in the best that you Eu não have quero for estar me. na Babilônia. Do not want to be Quero in voltar para a Babylon. minha I terra, want to go back to my para o land, propósito teu para a minha vida, for your purpose for my para o life, centro do meu destino. the center of my Eu quero destiny. viver. I want to live. Então sai aí do teu lugar e vem aqui Leave para the place frente. that you are and come to the front.